Olá, eu sou Janaína Pimenta e hoje é a nossa última aula da Semana Especial Selfie Vocal. Agora eu vou falar sobre hidratação e a utilização do quente, do calor e do gelo na voz. Uma das coisas mais importantes para a preservação da voz e para a garantia da sua performance é a hidratação. Isso é muito dito, mas nunca é demais enfatizar a hidratação na voz. Nós precisamos ter o nosso corpo hidratado e o nosso trato vocal umidificado. Então você precisa beber muita água, beber muitos líquidos, tanto na hora do show quanto na sua vida. Mas antes de cantar, ou antes de fazer algum exercício de voz, ou antes de ensaiar, você precisa hidratar o trato vocal. E você pode hidratar com umidificador, então existe o nebulizador que serve para hidratar essa região toda, é aquele que tem uma máscara e ele serve para isso. Você pode utilizar o soro fisiológico, aspirar o soro fisiológico e a própria água, né, que você pode tomar. Mas sempre que se fala em hidratação, as pessoas sempre perguntam: mas o que eu posso usar? Eu posso usar água, eu tenho que usar água quente? Eu tenho que usar gelo? Como é que é isso? Na verdade, o que a gente tem que pensar é assim: a gente não deve ter o choque térmico, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se você está no meio de um show, você está cantando, todo o seu aparelho fonador ele está aquecido, você não vai ficar tomando água gelada. Assim como antes de cantar, você também não vai fazer isso. Você já viu algum atleta passar gelo na perna ou nos músculos da coxa e correr? Isso não vai dar certo, isso pode dar uma distensão na perna desse atleta. É a mesma coisa, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, antes de cantar, você nunca vai tomar água gelada ou durante, na hora que você estiver cantando, para que não aconteça o choque térmico. Mas gelo é algo que você tem que ter pavor dele, que você não pode usar nunca? Não é bem assim. Existem algumas pessoas que realmente elas têm uma predisposição a não se sentir tão bem com gelo, né? Elas sentem a voz mais cansada, enfim. Quando isso acontecer, você deve evitar o gelo. Mas se isso não acontecer, não há problema de você tomar o seu sorvete, de tomar sua água gelada ou qualquer coisa nesse sentido. O que você não deve é utilizar isso durante o show, na hora do show. Agora, vamos falar um pouco sobre o quente e o frio, o calor e o gelo. Quando utilizar uma coisa e quando utilizar a outra. Nós podemos utilizar o calor, por exemplo, nas vaporizações, nós podemos utilizar o calor para ajudar muito na voz. Isso se chama termoterapia, que é o uso do calor ou o uso do frio com o objetivo de tirar ou colocar calor no corpo. Isso é um recurso que a gente pode se utilizar e é super positivo. Como é que funciona isso? Quando nós utilizamos o quente, nós fazemos uma vasodilatação nas pregas vocais e nós temos também um relaxamento das estruturas. Quando você toma um banho quente, qual que é a sensação que você tem depois? Que seu corpo está bem relaxado. Se você ficar dentro de uma banheira quente, você tem essa sensação. Então, utilizar o calor tanto em forma de vaporizador ou até, por exemplo, num banho quente, ficar ali vaporizando, isso pode ser muito interessante porque faz uma vasodilatação, você aumenta a drenagem. Então, se você está com a sua prega vocal inchada, se você está precisando drenar, isso é um ótimo recurso. Então, o calor, ele deve ser utilizado antes do show, mas não logo antes do show, porque senão você vai com essas estruturas muito relaxadas e aí você não consegue ter o mesmo tônus que você precisa para a hora do show, para a hora que você está cantando. Além do que, como faz uma vasodilatação, isso não é legal porque você vai utilizar muito essas estruturas e você pode ter uma hemorragia na prega vocal até, né? Então, o que é legal? Uma dica: acordou de manhã, vai para um banho quente e fica ali naquele banho. O calor ele é interessantíssimo para drenar, para tirar aquela voz pesada, para tirar esse edema que existe na prega vocal. E logo depois do show, o que é interessante? O gelo. Para que serve o gelo? O gelo serve para fazer uma vasoconstrição. Então você nunca deve usar gelo antes de cantar. Mas depois de cantar, não tem problema você tomar uma água gelada ou alguma coisa mais fria. Isso vai até ajudar a fazer uma vasoconstrição. Então, não precisa ter medo do gelo. Se você tem essa sensação de que a voz fica ruim, evite. Mas
O gelo em si, ele não faz mal para a voz, basta você descobrir o horário certo para utilizá-lo, nunca antes ou durante o show. Então vamos entender um pouco mais. O gelo, ele faz uma vasoconstrição. Quando eu tenho uma vasoconstrição, eu evito a formação do edema. Como assim? Vamos imaginar que você leve um chute na canela. A primeira coisa que a gente faz é colocar gelo. Para quê? Para não inchar, não ficar roxo, né? Quando uma criança tem um galo na cabeça, ela bota gelo para não ficar roxo. É a mesma sensação. Então, depois que você usa muito a voz, se você utilizar coisas mais frias, até o gelo, é claro que existe uma técnica para aplicação do gelo, né? Existe essa técnica, mas sem que de forma muito específica, você pode utilizar uma água mais gelada, uma coisa mais fria, porque vai fazer essa vasoconstrição. E isso vai te ajudar a não ficar com tanta fadiga para o dia seguinte. Por exemplo, se você tiver um outro show, ele evita que haja um edema no dia seguinte. Você certamente no dia seguinte vai acordar com uma voz menos pesada. Então, recapitulando, nós precisamos dar atenção à hidratação, estar bem hidratados, tanto o corpo quanto o trato vocal. Segundo lugar, evitar o choque térmico. Nunca tomar água gelada antes ou durante o show, fazer choque térmico. E estar atento como nós podemos usar o calor e o frio. O calor sempre antes do show, quando a gente acorda, você pode tomar um banho quentinho, que vai te ajudar na drenagem, mas nunca logo antes do show. Tipo, você tem que dar mais ou menos umas 2 horas, pelo menos, para começar o show. E depois do show, o ideal é que você não use calor, mas que você use líquidos mais gelados, coisas mais frias, para evitar que haja o edema na prega vocal. Então essa é a semana especial Selfie Vocal, espero que todos tenham gostado e para encerrar eu vou enviar por e-mail uma surpresa para vocês. Obrigada e até mais!